Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao LuluCast, onde a gente fala de coisa séria, nosso clube da Luluzinha. Gente, hoje eu estou com uma amiga, ela trabalha também na mesma área que eu, né? Que é no cuidado ao ser humano, cuidado ao próximo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela. Ela vai falar sobre a profissão, sobre quem é ela, quem é Dani. Dani, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. E para mim é um prazer ter você aqui, né, hoje, conversando aqui um pouquinho com o pessoal. E eu queria saber, né, de você um pouco. Eu queria que você falasse também quem é Dani. Claro, Lu. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com você. E a Dani. Quem é Dani? Quem é Dani? Falar da gente realmente é sempre uma dificuldade, né? Mas eu sou Daniele, mãe do Pedro e da Pietra, esposa do Tiago, psicóloga, terapeuta, cristã. E estou aqui nessa jornada, moro nos Estados Unidos há 8 anos, né? Assim como você, né? Nós somos imigrantes, Sim. mulheres imigrantes. E eu amo falar sobre psicologia, né? Amo ajudar pessoas. Entendo que a minha missão de vida, ela tá, né, voltada à ajuda psicológica, ajuda mental e desenvolvimento pessoal. Então, isso sempre percorreu a minha vida, a minha carreira. E é isso. E você começou a estudar psicologia quando? Quando você se interessou por psicologia? Eu me interessei verdadeiramente pela psicologia em 2013. Você começou a estudar lá no Brasil, então? Comecei a estudar de forma autodidata, né? Eu sou um pouco autodidata. Eu também comecei na curiosidade. Comecei na curiosidade. Eu conheci em 2013, eu era do mercado imobiliário no Brasil. E eu conheci um professor, um psiquiatra, terapeuta sistêmico, familiar, professor renomado, e ele é pioneiro, né, na terapia sistêmica, um dos pioneiros no Brasil. E eu conheci ele, fui ao consultório dele para fechar um negócio, e eu conheci o trabalho dele. E me apaixonei pelo trabalho dele. Eu já trabalhava com pessoas, né? Gerenciava pessoas. E eu achei incrível a forma como ele via as pessoas. E a forma como ele era requisitado o trabalho dele. Então foi ali, eu comprei os livros dele. Comprei os livros dele e comecei a me interessar pela psicologia. Então, nessa época eu fazia cursos, né, de relacionamento pessoal, fazia cursos para como ajudar, né, a minha equipe a vender mais e Você já tudo. tinha uma Já busca, né? tinha essa busca, né? Na empresa que eu trabalhava, a gente estava sempre fazendo cursos de relacionamento, né? Como você se relacionar mais com clientes, como você vender melhor. E isso tudo envolve o psicológico, né? Tudo isso envolve as emoções. E aí, na verdade, eu comecei a querer me aprofundar para além de usar, né? Só para essa Só para isso, finalidade, né? para essa finalidade. Eu quis começar. E aí eu comecei a fazer terapia por conta disso. Deixa eu começar para ver como é que é, sendo Exato! paciente. Sendo paciente. E aí, minha primeira vez na terapia, eu fui para psicanálise, né? E como, né, terapia é algo maravilhoso, mas é algo que mexe com você profundamente, né? E eu comecei ali, assim, nessa jornada de me conhecer melhor, saber quem eu era. E aí entender, né, os traumas, como eu poderia Eu tenho ressignificar. vontade de perguntar isso para todos os psicólogos, todos os terapeutas. Eu acho que a maioria realmente também é assim, vai para se conhecer, né? Porque independente a gente precisa sempre de ajuda e a gente sempre está buscando, né? Pelo menos na minha parte também. Então eu acho que é difícil você ver às vezes a gente vê de longe que a pessoa precisa de ajuda e ela não busca, né? Nem tenta aprender e nem busca auxílio também, né?
tem um dogma, né, um paradigma, principalmente na nossa sociedade brasileira, que psicólogo é para... As pessoas perguntam assim, eu não tô doido, para que eu preciso de psicólogo, né? Mas psicólogo não é para quem tá doido. Sim. É para você não ficar doido. É para tentar É não pra enlouquecer não e não enlouquecer os outros também. Entendeu? Sim. Então, assim, para mim, esse mergulho, né, na terapia primeiro como paciente, como cliente, eu não posso me chamar de paciente porque eu não sabia, nem tinha nenhuma... era só um autoconhecimento mesmo, não era nada grave, não era uma doença, um aspecto, né? Era algo que eu realmente precisava, era um trauma. Traumas que eu não sabia que eu tinha. E eu descobri em terapia que eu tinha, né? Na verdade, acho que todo mundo tem, mas muita gente às vezes finge que não. Eu vi outro dia uma mulher falando que estava com problema, ela não conseguia, não lembro o que era, acho que ela falou assim que estava muito tempo sem conseguir fazer xixi, sem ir no banheiro. E ela falou que segurava muito e começou a dar problema, né, da pedra. E aí ela foi procurar ajuda. Nessa ajuda que ela foi procurar, ela descobriu, lembrou, né, nas terapias, que a mãe dela mandava ela segurar quando ela era criança. A mãe dela falava, você segura, não vai fazer, segura, não vai fazer. Então, de tanto a mãe dela falar isso, ela ficou com aquilo na cabeça. Mesmo ela, né, virando adulta, ela não que a mãe dela tivesse ali falando, mas no subconsciente dela tinha esse sentimento de segura, que ela não era para estar, né, fazendo. Então, isso gerou problemas físicos nela, né? Começou a dar pedra, enfim, outras infecções. Então, ela, na terapia, descobriu que o problema físico dela era justamente por causa disso. Isso é muito real, né? Eu como terapeuta sistêmica, né, familiar, eu vejo, né, e cada dia mais acredito nisso, que nós carregamos, né, muito mais da nossa infância do que de qualquer outro período da nossa vida. Somos pequenas crianças adultas. Exatamente, exatamente. Então, assim, como que é real a gente, como adulto, entender que muitas das vezes precisamos curar essa criança que habita dentro de nós, né? Sim. E depois que isso acontece, você realmente aprende a ser livre. Sim. A ter uma vida plena, né? E aí, né, passaram-se anos, né? Eu mudei para os Estados Unidos. Chegando aqui, eu falei, bom, vim fazer curso de inglês, né? Então, estudei 1 ano e meio. E aí, aquela vontade de fazer psicologia começou a crescer ainda mais. Como veio a pandemia, eu já estava na faculdade. Não estava na faculdade de psicologia, né? Estava iniciando na faculdade. Quando esse meu professor, que era um sonho ser aluna dele, né, do Moisés Grossman, ele começou a dar aula online. Nossa. E eu falei, gente, eu não vou perder essa oportunidade de estudar com esse mestre, né? E entrei num curso de terapia sistêmica familiar. Né, é online, mas com ele. Então, assim, foi uma experiência incrível, terapêutica, aonde você aprende, não existe como psicóloga hoje, como terapeuta, é impossível você tratar alguém, cuidar de alguém, sem você se olhar primeiro. Então, eu precisei fazer todo esse processo, todo esse resgate comigo mesma, para realmente ser capaz de olhar para o outro. Uma das coisas que o Moisés ele ensina, né, na aula dele e que marcou muito para mim foi o quanto mais você conseguir se aproximar da sua família, né, do outro, você vai conseguir ser empático ao seu paciente e ajudar ele a ressignificar a própria história. Então, eu me formei aqui nos Estados Unidos esse ano, finalmente, depois de longos 5 anos, né? Me formei esse ano, estou indo para o meu mestrado e para essa longa jornada que né?
essa profissionalização aqui nos Estados Unidos. Atendo como terapeuta online, atendo, né, na igreja também. E essa é a coisa mais, assim, incrível que eu acredito que a terapia ela traz para o ser humano, é essa ressignificação de vida, de mudança de história. Sim, muitas pessoas têm vergonha, né, de procurar essa ajuda, têm receio, porque, assim, elas têm vergonha, às vezes, de falar, né, realmente qual é o problema. Elas não chegam e falam, já chega direto. Então, é o que ele falou, você primeiro tem que conquistar o seu espaço, se aproximar da pessoa, conquistar a confiança dela, porque por mais que, às vezes, a pessoa vá buscar, ela não vai chegar direto falando, mas ela tem que ver em você alguém também que vai poder ajudar. Tanto orientar quanto ouvir, né? Porque eu acho que todo mundo, né? Nós somos falhos, somos pecadores e a gente não vai ser santo nunca, Sim. né? Mas eu acho que o maior medo de todo mundo, independente do que seja, é o julgamento, mesmo que seja com um psicólogo, né? Então, às vezes a pessoa também tem medo de falar porque ela fala assim, vai me julgar, Sim. né? Mesmo sendo um terapeuta. É verdade. E é muito difícil você conseguir, né, tirar o que realmente precisa ser tirado. E aí você tem que trabalhar e aos pouquinhos e pegando ali, né, uma coisinha de cada vez para a pessoa realmente poder conseguir se libertar. Porque às vezes é caso de abuso, é casos que ela passa que às vezes tem vergonha de falar, porque foi com algum parente, né, alguém conhecido. Então, existem várias histórias, né, várias situações onde a pessoa ela vai guardando aquilo. E às vezes a pessoa acha que tá tudo ok. Não, tá tudo bem, já passou. Tudo bem, já passou, mas às vezes aquilo ali ainda tá te atrapalhando em alguma determinada área, né? São pequenos gatilhos, né? Sim. Que às vezes eles acontecem sem que você perceba, porque tem algum motivo, né? Tem um porquê. Sim. Mas o nosso inconsciente, ele é muito forte. E ele, muitas das vezes, ele trabalha muito mais do que o nosso consciente. Então, às vezes, num determinado momento da vida, você não imagina, né? Igual a história que você falou. Uma pessoa que estava retendo a urina e achando que estava com um problema. Mas era só uma memória. Sim. Aí depois que ela fez, foi muito legal, assim, ver o depoimento dela, né? Porque justamente ela falou assim, depois que eu passei pela psicóloga, eu comecei a me curar do meu problema físico. Porque eu ficava segurando, mas porque no meu subconsciente ela falava, eu tinha aquele pensamento, eu tenho que segurar. Não posso em qualquer lugar. Tanto que, porque ela falou que uma vez que ela ficou segurando e a mãe dela não deixou ela ir no banheiro, isso ela é criança. E aí ela não aguentou segurar mais e fez nas calças. E a mãe dela deu uma surra nela, mas bateu nela assim com vontade, porque ela fez no meio da rua. Mas, ou seja, a menina segurou tanto, né, ao ponto dela não aguentar mais. E ainda apanhou. Então, aquilo na cabeça dela era assim: se eu for, é algo que eu tenho uma coisa ruim naquela situação, Sim. né? E aí ela tinha aquilo na cabeça. Então, quando ela foi para a terapia, foi quando ela conseguiu realmente curar o físico dela. Sim, porque ela não só tratou o psicológico, como ela conseguiu ajustar o corpo, né? Porque ela estava tendo pedra na vesícula, infecção. Então, ela teve muitos problemas com base num sentimento que ela não imaginava que estava ali guardado. Então, e isso é bem real. Eu já tive alguns pacientes que, né, quando eu faço anamnese, eu sempre, para algumas pessoas, então, eu peço que elas procurem um physician, um primary care, né, aqui, ou e se eles estão no Brasil, eu peço para procurarem um clínico, né, geral, quando eu identifico que tem algo fisiológico também, sabe? Tem pessoas que chegam para mim, e é isso, assim, eu tenho muita prisão de ventre, tenho muita constipação. E aí você começa a fazer perguntas, né? E eu já peguei alguns pacientes que a constipação tá ligada na fase, né, do desfraude, a mãe traumatizou a criança. Sim. E aí agora na fase adulta, ele Não não sabe sabe que tem, que foi um mas trauma, carrega com ele, mas né? carrega aquela marca. Então ele já retém, já retrai
desde sempre. Só que agora, como um adulto, ele reconhece, né, o corpo, que é uma necessidade fisiológica. Mas ele ainda está ali naquele Fica bloqueio, segurando, fica né? segurando, e aquilo vai gerando. Muitos tomam remédio sem precisar tomar remédio, Sim. né? Porque precisam aceitar que é um processo natural do corpo. Sim. E eles rejeitam, porque aprenderam a rejeitar desde pequeno. Sim, e é difícil, porque eu falo que assim, eu fui difícil para largar tudo. Eu fazia na cama, fazia xixi na cama. Nossa, eu fiz acho que até uns 8, 9 anos de idade. E o pessoal falava, ai, faz simpatia, faz ela fazer em cima de uma pedra quente, que não sei o que. Eu falei, é só se me sentar e fritar, né? Porque aí não vai fazer. Mas fizeram muitas coisas, assim, simpatias, né? Com o Aham. povo de antigamente. Mas não adiantava, porque eu não conseguia segurar. Só que aquela época era diferente, porque as casas eram mais antigas. O banheiro era para fora. Então eu tinha tanto medo de ir lá fora que eu preferia fazer na cama. Então o meu medo de ir lá fora era maior. Eu falava, não, vou fazer, ficar aqui, tá ótimo. Durmo assim, tá bom. Mas por quê? Eu tinha que abrir a porta, sair da minha casa, que o banheiro era lá na porta de fora. Então, assim, mesmo que tinha um portão, mas era no escuro, tinha os cachorros, mas a gente é criança, tem medo. Então, esse medo não deixava eu ir. E aí, E minha aí você mãe. vê que não era um problema Não fisiológico. era. Era uma Era o questão medo. medo. Era o Era o medo. medo. Então, eu não ia. É. Não ia mesmo. E assim, aí minha mãe me levou numa médica. E a médica falou para ela, a partir das 6 horas você não dá mais líquido para ela, porque ela não vai ter tanto, né, líquido assim para ela estar fazendo à noite. E aí, só que, né, aquela dificuldade, né, porque quer leite para dormir, quer suco. E aí minha mãe começou a fazer isso. Então, aos pouquinhos, minha mãe sempre foi muito boazinha, então nunca brigou, nunca me ameaçou, nunca me bateu por causa disso. E eu, assim, aí você já fica mais sem vergonha ainda. Então, ela nunca me pressionou. Mas, assim, eu tinha vergonha, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Então, eu falei, eu não vou lá fora. Eu pode fazer o que for, pode me bater, eu vou continuar fazendo. Porque eu não conseguia segurar realmente. Então, isso também tem uma relevância, uma importância também, a forma como a gente vai tratar, né, a criança, ou seja, qualquer dificuldade que a pessoa tenha. Não é chegar e obrigar a pessoa a fazer, né? É você ter paciência. Né? Com meu filho também, essa questão de desfraude foi bem tranquilo, assim, porque eu não obrigava, não batia, e ele era muito sem vergonha. Porque ele ficava, mamãe, tira a fralda. Eu falava assim, eu vou te dar um presente se você fizer no piniquinho. E ele, tá bom, mamãe, tira então. Aí eu tirava. Quando eu vi, ele tava sentado no chão, lá, poça no chão. E nem tinha um. Aí foi uma amiga, foi na minha casa e falou assim, alemão, que é o apelido dele, a gente chama ele de alemão. A tia vai te dar um presente se você começar a usar cuequinha e for no banheiro fazer xixi. Ah, tá bom. Minha filha, na mesma hora. Ele é tão interesseiro que ele veio correndo. Mamãe, tira minha fralda que a tia Maria vai me dar um presente. Eu falei, ela vai te dar agora? Não, porque eu vou no banheiro. Eu falei, safado. Mas pensa numa criança que já era sem vergonha de nascença. Tinha o quê? Acho que 3 aninhos, mais ou menos. E foi correndo. Arrancou, começou a fazer no banheiro. Eu falei, olha, eu falando que ia dar o presente era a mesma coisa que nada. E eu ofereci, eu falei, eu vou te dar uma piscina de bolinha, que era uma barraquinha pequena lá que tinha na época. É o E tal ele era do doido. santo de casa não faz milagre, né? Não. Aí essa amiga simplesmente ofereceu um presente, aí ele começou a fazer. Mas assim, não fez mais na roupa, não fez no chão, simplesmente foi e fez. Por interesse, mas fez. Então, assim, não foi algo forçado, né? E foi algo que foi espontâneo da parte dele, mesmo que por interesse, mas foi Sim. espontâneo da parte dele. Então, essa é a importância que os pais têm também na vida dos filhos, né? De poder orientar, de poder dar esse apoio para a criança, principalmente nesse momento, né? E esse é o chegar mais perto, né? Eu acho que isso sempre. Hoje, eu fico muito feliz porque a gente tem voz, né? Em meio a tantas vozes, hoje a gente tem recurso, né? No passado, as mulheres, principalmente, elas não tinham tanto recurso. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas da nossa idade, mais velhas, que com muitos traumas, né? E as mães hoje, assim, a gente tem tanta informação
né? Que aí já tá começando a ficar Que às ruim. vezes começa a ficar over, né? Eu vi Demais. uma vez uma palestra e aqui nos Estados Unidos eles têm falado sobre isso, que hoje a gente tem uma síndrome chamada infoxication. Porque as pessoas, assim, é um boom de informação e você não sabe o que fazer com ela. Mas a realidade é que, de novo, lá o que eu aprendi no início da minha vida, né, em contato com a terapia, é se aproximar mais do outro, sabe? Nós fomos criados, e aí eu acho essa, para mim, é uma mágica incrível, uma conexão incrível entre a ciência e a fé. Nós fomos criados para sermos seres relacionais. E aí, os pais, antes de achar que os filhos têm alguma doença, se aproximem mais deles. Olhem, observem. Antigamente, é o que você falou, um banheiro do lado de fora. Para uma criança ir no banheiro, É um terror. é um terror. Ah, é lobisomem, é o bicho-papão. Exato. Porque Nessa aí tinha essas fase de histórias. 7, 8 anos de Nossa. idade, né? As histórias que as crianças ouviam. Pelo menos que a gente ouvia, né? Porque hoje em dia as crianças nem escutam Nem nada. escuta nada. Elas não passam nem um pouquinho de terror. Exato. Você imagina, eu lembro que na nossa época tinha aquela coisa de mulher do banheiro. Não, era a loira do banheiro. Gente, você passou o dia inteiro ouvindo essas brincadeiras Isso na aí no banheiro escola. chamava as amigas. Gente, vamos no banheiro. Ia de grupo, né? Ia de grupo. Se fosse pra morrer, ia morrer todo mundo. Exato. É folclore, mas estava na nossa mente. Então, você ir, não vai mesmo. Sim. Né? Então, assim, recursos, né? Tem que criar recursos. E hoje é a mesma forma, assim, o porquê e o para que a criança está agindo daquela forma. Eu tenho um caso que, esse caso para mim foi muito interessante. A mãe me procurou, o filho dela, ele estava apresentando muitos problemas na escola. Muito levado, tudo. E aí a gente começou a investigação. E eu falei, olha, eu tenho um pré-requisito para terapia de criança, que eu só faço terapia de criança com a presença dos pais. Então, assim, se a família, ela, independente de ser divorciado, de estar junto, os pais, eles precisam estar junto com a criança e comigo na terapia. E aí, então, eu atendo algumas vezes a criança sozinha, algumas vezes, né, com os pais, mas eu vou ali intercalando e a gente vai tratando do assunto. E a criança, ela estava pintando na escola. E a mãe falava, eu já não sei mais o que faço. E a gente começou a conversar, né, o tratamento. E eu pedi aquela criança para fazer um desenho para mim, da família dela. E esse caso me marcou muito, porque essa criança, ela fez um desenho e ela fez a família separar. Cada um individual, e o pai e a mãe separados por uma linha preta, o desenho todo preto, e o irmão e ele também, assim, os dois. Aí eu falei, eu pedi para você fazer o desenho da sua família, e aí você desenhou esse desenho, nossa, que bacana. E como é que você vê quem é quem aqui? E ele foi me contando quem era quem. Eu falei, que interessante. E Lu, naquele desenho, Ele contou tudo. contou tudo. Sim. Não tinha conexão entre eles. Eles estavam separados, morando juntos. E eles com muitas regras, né, com muitas coisas. Eu falei, nossa, interessante. E aí eu chamei, passaram mais 2 sessões, né? A primeira vez eu chamei o pai, mostrei o desenho e falei, o que você vê aqui? Aí ele falou, nossa, interessante, ele fez esse desenho assim, ele parecido comigo, o irmão parecido com a mãe. E você vê mais alguma coisa? Ele falou, não. Aí eu perguntei, vocês já se separaram? Você e ele e a sua esposa, né? E ele falou assim, não, se separar não, eu só vim morar nos Estados Unidos primeiro que ele, e ela ficou lá, né, com ele, tomando conta. Eu falei, se separaram então. Teve aquele momento Teve aquele momento de afastamento. Moral da história. Esse menino, apesar de estar tudo perfeito dentro de casa,
ele sabia que os pais estavam querendo se separar. Então, Porque vê, percebe, sente. Não tem sente. como. A O clima criança é dentro de muito casa é sensível. horrível. É. Exato. E por mais que você tente não transparecer para os seus filhos que você não está bem, eles estão ali também sentindo tudo. É que depois que a pessoa fica mais velha, elas acham que as crianças não percebem, mas esquece de que quando a gente também era criança, a gente percebia tudo, né, em relação aos pais. Exato. Então, O sistema sensorial da criança capta tudo muito sim. rápido. E aí eu chamei os dois, né? Chamei o pai e a mãe. E nesse dia a gente foi uma sessão só com os dois. E eu perguntei para eles assim: vocês. A gente já tinha, né, sessões. E eu falei assim: vocês estão se separando? Porque esse desenho aqui me diz que vocês estão se separando. E os pais, eles arregalaram um olho para mim, porque Lu era a coisa mais interessante. Quando eu, né, diante das sessões, eu tentava saber se a criança sentia, sabia alguma coisa, se tinha alguma coisa diferente em casa, a criança dizia para mim que era tudo bom, tudo perfeito. Os Na pais, visão na visão superficial, superficial dela, mas no no interior, interior estava diferente. pôs para fora o que às vezes não tinha O que consciência, não né? tinha consciência. E aí, os pais falaram assim: como você sabe? Eu falei: não, eu não sei, é o desenho que está dizendo. É o seu filho que está Esse falando. desenho dedo duro. É o desenho que está falando. Ele não falou nada, mas o desenho falou. Na verdade, ele nem tinha consciência, Ele nem né? tinha Mas consciência. o subconsciente dele já... E naquela sessão ali com aqueles pais, a gente, né, trouxe à tona a crise do casal, que era a crise latente da criança. Sim. A criança queria denunciar que algo estava errado. Então, muitas vezes, a criança, ela denuncia um problema que não é dela. É só um reflexo, É só ela um está só reflexo. refletindo. É. E muitas vezes essa tentação na escola, que a gente fala tentação, essa perturbação na escola, muitas vezes é chamar atenção. É para ver os pais juntos, né? É. Porque aí vai ser obrigado a ir na escola, vai ser obrigado a chamar ele, mesmo que seja para dar uma bronca. Exato. Os pais têm que estar juntos. Então, assim, os pais não têm consciência de que mesmo a criança, às vezes, fala, nossa, criança perturbada, parece que tá possuída. Tá possuída. Pelos espíritos de vocês. Que vocês muitas vezes não dão atenção, ou brigam demais. Então, a forma que eles têm de chamar atenção é realmente sendo perturbado, é atentando, é fazendo muita coisa, às vezes, errada. Porque é onde vai conseguir a atenção das pessoas, principalmente dos pais. E colar, né? Eu acho que a criança que mais dá trabalho é a criança que acha, É a que mais precisa ela de não atenção. sabe, mas ela no inconsciente dela, principalmente se ela for o filho mais velho. Nossa. Quando ele é o filho mais Já velho, se acha rejeitado. E ela acha que ela pode colar o casamento dos pais, porque na verdade muitos casamentos vieram a partir dessa criança, né? Sim. E aí formaram a partir dessa criança. E essa criança acha que ela pode juntar, ela pode unir, ela tem esse poder de unir eles dois. É porque, na verdade, eles não querem ver aquela situação. Né? Só que é igual a gente fala, só que o problema é que mesmo vivendo tudo aquilo, ele prefere ver o pai e a mãe junto do que separado, mesmo tendo aquele inferno dentro de casa. Então, por isso que é bem difícil, né? E é complicado quando a gente vê, às vezes, uma criança muito hiperativa, né? A gente não pode, igual a gente fala, às vezes as pessoas já... é TDAH, é isso e aquilo, gente. Não. Uma coisa que até eu fiz agora um treinamento lá no Kids, eu estava falando com as meninas esses dias, e no dia do treinamento eu falei assim, gente, existe as crianças, sim, que têm o autismo, existe as crianças que têm o TDAH. Eu falei, TDAH não é modinha, né? Não fique vocês esqueci uma chave na geladeira. Não significa que você seja um TDAH, não significa que você tenha um problema, alguma coisa que você precisa de medicação. Mas às vezes precisa de atenção. Sim. É a falta de atenção. Então, às vezes, a criança também, né? Ela tá se comportando daquela forma, parece ser uma criança, de repente, até especial, mas é porque ela quer ser uma criança especial para os pais, para a família. Exato. Ela quer atenção, ela quer receber amor, carinho, e ela não tem aquilo, né? Então, ela cria um monstrinho que as pessoas, às vezes, julga, né? A maioria das pessoas. E geralmente, né, eu vejo, né, é muito comum isso em famílias que estão tendo crises no casamento, as crianças darem esse tipo de problema. Sim. E muitas das vezes porque elas sentem primeiro, então elas vão ali e dão
tipo de problema. E no caso dessa criança, o final da história foi bom, porque depois que os pais conseguiram ver isso, né, Que eles estavam em que eles crise. estavam em crise, eles tomaram uma decisão, Não, ou fica ou porque separa, né? exato, a gente traz para isso, né? Assim, o que que vocês querem? É. Porque é É porque vai importante. deixando levar também, né? Vai chegando numa É, situação que a pessoa vive ali porque meio que já tá empurrando, yeah, não sabe o que fazer, e muitas vezes a parte financeira também fala, né? E aí você naquele momento não tem muito o que fazer e fica naquela vivência ali chata, e aquilo vai refletindo na casa, nas crianças, na sua vida, na profissão, na sua profissão, em tudo. tem tudo, E aí a pessoa não decide o que faz, né? Como disse, se vai ou se fica. E o bom da terapia é isso, né? Que no caso, às vezes a pessoa leva a criança, mas muitas vezes... Traz luz muitas para a vezes não. família toda. No 100%, eu acho que é a família que tem que ser ali trabalhada, não só a criança, né? Eu costumo falar que isso, né, carrego de aulas e da própria profissão, que a criança, em geral, quando a gente está falando de sintomas, né, sintomas básicos, a criança, ela vem para expor mesmo o que está disfuncional dentro da família. Então, a gente olha para a criança com bastante amor e atenção, né? O que que essa criança está querendo me mostrar que eu não estou vendo? A criança, assim, trabalhar com criança não é o meu forte, né? O meu forte é a família inteira, assim, junta, ou o casal. Mas quando eu trabalho com criança, eu aprendo tanto, Sim. porque ela é tão sensível e assim, num simples ato de você se colocar disposto a ajudar seu filho, você se cura, você cura a sua casa. Você pode, assim, transformar seu lar. Então, uma criança, ela tem esse poder, né? Sim. Quando um pai coloca um filho para fazer a terapia certa, com um terapeuta certo, ele não só ressignifica, né, tudo que está em desordem naquela criança, mas na verdade naquela casa, naquele lar. Então ele transforma, né, a casa. Então é transformador. A criança ela sempre um presente, né, incrível. Então eu eu gosto muito de trabalhar com família e principalmente o resultado que a gente vê simplesmente de olhar para o que está de errado e a gente ali ir se ajustando, se autorregulando, transformando, e porque é capaz, né? Então, para mim, esse é o presente que tem em ser terapeuta, em fazer terapia, Sim. né? Isso é muito, muito incrível. E dentro do nosso meio cristão, ainda tem muito tabu, né? Ah, sim, além do preconceito, né, das pessoas em si com relação à psicologia, né, em geral, as terapias também, que hoje tem muitas terapias cognitivas, né, muitas alternativas, ainda tem aquele receio, né, e também tem a questão do receio em si do próprio religioso, né, que é o que a gente estava falando agora, que às vezes a gente fala, ah, gente, a gente tem que buscar autoajuda, né, e de vez em quando a gente às vezes vê pessoas falando, ah, porque a ajuda vem do alto. Assim, a ajuda vem do alto, né, e Deus capacita a gente para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, realmente, a ajuda vem do alto para que a gente possa ter a autoajuda, Sim, né? sim. Então, a gente não pode menosprezar, a gente não pode, ah, é falta de Deus, não é falta de Deus, né, porque até mesmo os discípulos passaram por situações assim. E tem algumas passagens na Bíblia também que a gente até usa, né, como exemplo. Então, assim, é uma coisa que Jesus, quando veio, ele foi praticamente um psicólogo, porque ele treinou aqueles 12 discípulos, né, cada um com a sua personalidade, né, uma completamente diferente da outra. Não E excluiu não ninguém. excluiu ninguém e ele conseguiu mudar, né, muita coisa. Pedro é o maior exemplo, que é um barraqueiro. Pedro era briguento, era aquela pessoa difícil, né? E no final ele conseguiu mudar. Então, realmente, a ajuda vem do alto, a gente tem que buscar sim, buscar a Deus, buscar na Bíblia. Mas muita gente não consegue ter o entendimento, né, da Bíblia, de ler e ter compreensão, se não tiver alguém para ajudar, para falar. E a Bíblia, quando a gente vai falar então do cristianismo, né? A Bíblia ela ensina isso pra gente. Não foi à toa que Jesus escolheu Paulo, um cara
letrado, Médico. mestre. Lucas era médico. médico. Então, assim, ele escolheu cada um, né? Você vê que metade do Novo Testamento foi ditado e escrito por Paulo, Sim, né? sim. Então, porque ele tinha a capacidade educacional, intelectual para isso. E não tinha. Naquela época já era difícil, porque o pessoal, imagina, já tinha uma mente fechada, né? E poder passar isso para as pessoas. Exato. E é isso uma das coisas que eu tenho mais, assim, colocado dentro do nosso meio, né? Do meio cristão, principalmente, de incentivar os jovens e os não tão jovens assim. Sim, sim. Né? Os não tão jovens assim. Os que estão no meio jovem. Que estão no meio jovem. Tipo a gente, assim, jovenzinho. Eu sou jovem, mas, né? Eu vou continuar sendo jovem até os 60. Vou continuar sendo jovem, eu também. Não, até onde der. Até os 60 eu vou ser jovem, depois eu vou ser um pouquinho mais velha. Mais só um madura, pouquinho, né? Madura. Eu incentivo a estudar, a buscar conhecimento. Sim. Porque a palavra ensina pra gente, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não rejeita o conhecimento, né? O conhecimento vem da palavra. A gente busca a ajuda do alto. Amém, concordo. Sim. Só que quem realmente está buscando a ajuda do alto? A ajuda do alto, a cura do alto, ela vem através do no seu secreto, você e a palavra, você estudar a palavra. Então, para isso, você estuda e aplica a palavra. E quantas pessoas no nosso meio fazem isso? Né? Meditam na palavra, gastam tempo com o Senhor, né? Poucas pessoas. Então, né? Assim, Deus deu conhecimento para os médicos, para os psicólogos, porque era necessário. É necessário que a gente busque o conhecimento e que a gente Para se trabalhe. ajudar, né? Imagina a gente não tivesse os médicos, né? E tantas doenças que a gente vê no Velho Testamento, né? De pessoas que morreram ou que eram exclusos da sociedade, coisas que hoje são coisas que têm tratamento e não é tão difícil assim de tratar, mas que tinha o preconceito. Tinha também, né, a questão de não ter a medicina no nível que tem hoje, que era um início, né? Era o início do ser humano. E eu não me recordo a passagem aqui, mas eu me lembro de uma passagem que chamaram o Lucas para ajudar na cura da filha de um homem importante. Sim, foi né? eu também esqueci. Os nomes, gente, na hora assim, os nomes me fogem. Mas acho que foi de um governador, alguma coisa da cidade. Da cidade. Que era o chefe. E a filha dele estava morrendo. E ele já tinha chamado muitos médicos. Curandeiro, que eles tinham tudo. essas... Curandeiro, médico. Já tinham feito tudo que era no meio espiritual, né? E físico para aquela cultura. E nada mudava. Sim. E aí, de todos os discípulos, qual foi o que eles chamaram? Lucas. Porque Lucas, além dele ter o conhecimento espiritual, além dele caminhar com Jesus, ele era um bom médico. Eles sabiam que ele era um bom médico. Então, cada vez mais, eu falo assim muito para a nossa juventude. Estudem, vão para a escola, vão se formar, vão ser psicólogos. O mundo precisa de vocês. E se vocês têm conhecimento do alto, porque nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Nós somos, né? Temos que cuidar dos três. Temos que cuidar dos três. Então, a gente precisa renovar a mente? Sim. A gente precisa cuidar do corpo? Sim. E tá em tudo. Quando a gente fala da psicologia, a gente fala quais são os pilares que você precisa cuidar, né? Você precisa cuidar do que você come, né? A musiquinha você vai saber cantar melhor do que eu. Mas eu me lembro que tinha uma musiquinha, não é? Na escola bíblica dominical para criança, que tinha boquinha, cuidado com o que você come, olhinho, cuidado com o que você vê. Não era uma coisa assim? Mas é a verdade. Era uma musiquinha assim. É real, gente. Sim. O que a gente come influencia. O que a gente ouve. O que a gente ouve influencia. Né? A onda, nosso corpo emite ondas. Sim.
Então, a onda sonora daquilo que a gente... Olha o que você está ouvindo. Não, e esses dias eu estava vendo também uma reportagem sobre isso, né? Ela até é evangélica, ela falando, e ela é música, ela trabalhou a vida inteira com música, e ela estava falando que tem algumas músicas, assim, evangélicas, que são pessoas do mundo que fazem. Que fazem, é. E é o que ela falou, nessa questão o Satanás era um anjo, e ele era músico, ele era o chefe da bandinha. Ele era ele era o chefe da orquestra. Então, ou seja, as músicas vêm de Deus, vêm do céu, né? Inspirações divinas, mas também vêm inspirações satânicas, que é o que a gente vem vendo ultimamente. Então, as batidas são muito chamativas, realmente, porque tem músicas que às vezes você escuta que você já tá assim, ó. Hipnotiza. O seu corpo, ele já tá se mexendo. Por quê? Porque essas ondas entram no seu cérebro e elas já causam esse efeito. Exato. Elas são literalmente criadas para isso, né? E o quanto de informação tem nessa música, nessa letra, nessa melodia. O pastor estava aqui outro dia falando de um rapaz que ouvia um CD e ele passava mal toda vez que eu colocava para dormir ouvindo. E ele não estava entendendo por quê. Aí ele falou assim, mas não tem som de nada. Não tem voz, só tem a melodia. Só tem o sonoro, né? Mas som. a melodia tava fazendo mal para ele. Por quê? Porque era uma melodia satânica. Então ele falou assim, aí ele quebrou o CD lá na época tal, e ele falou que o menino, depois que parou de ouvir aquilo, ele, assim, claro, né, fizeram uma oração, ajudaram muito ele, mas ele falou que a partir daquele momento ele parou, ele começou a dormir bem. Então aquela música era somente uma melodia, mas era uma melodia que não era, né, inspirada por Deus. Era uma melodia ruim. Tem uma terapia que essa terapia até normalmente os psicólogos ensinam você a fazer para autorregulação, né? E ela começa com o som, né? Então você vai emitindo, né? Você começa igual quando você faz preparação para música, né? Sim. Então você vai trabalhando, né? Meditando na palavra ou no que você quiser, ou realmente só em se autorregular. E você vai fazendo vibrações até essa vibração atingir a sua mente. Porque o seu corpo, nosso corpo é 70% água, né? Então, se você começa a emitir essas vibrações internas, elas chegam ao seu cérebro. E começa o seu corpo inteiro ir nas ondas sonoras. Sim. Então, assim, eu acho fantástico, principalmente com quem precisa, né, se regular. Mas isso prova, né, que nós somos influenciados, sim, por aquilo que nós ouvimos. Sim. Né? Altamente influenciados. Então, depressão, né? Se nós estamos deprimidos... Nossa, vai ouvir uma sofrência. Não vai como diz ouvir. O povo, né? Exato. Vai ouvir uma música de sofrência. E mesmo Você fica que seja pior. cristã. Sim, nossa, tem umas músicas que não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. É muito triste, não, nossa. Porque a sonoplastia, melodia, né? A dela, melodia, nossa, ela te puxa pra esse lugar. pra baixo. Ela te puxa pra baixo. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim. Até mesmo com as músicas gospel, exatamente. Não é só isso, né? E igual a gente fala a questão de o que vê, o que come, o que escuta. Porque, assim, se a gente vê, né? Igual eu morava na casa com os meninos quando eu cheguei, e eles ficavam vendo vídeo de bandido decepando a cabeça não sei de quem, sabe? Assim, uns vídeos pesados. E ficava ali, olhando como se aquilo fosse normal. Então, assim, aquilo ali não é normal. Não é normal eu ficar vendo uma pessoa matando a outra, né? Esfaqueando, arrancando a cabeça, cortando o pescoço, e não sentir aflição. Não sentir e falar, nossa, que coisa feia. Começar a se adaptar. Então, ou seja, começou a naturalizar. Então, assim, para a pessoa ver alguém morrendo na frente dela, não vai ser diferente, porque se ela está acostumando com aquela cena ali, se acontecer na frente dela, ela não vai ter nem reação. Vai ser, tá, já vi isso. Tipo, já viu. O cérebro dela já conectou com aquilo. E a gente fala que até... Eu falo assim, né? Nesse caso, é até perigoso para uma pessoa que, às vezes, é uma pessoa fria, calculista. De repente, uma pessoa dessa surta, ela matar uma pessoa não custa. Porque de tanto que ela acostumou ficar vendo aquilo, aquela cena, aquela imagem... Então, assim... É muito perigoso, não é? As pessoas acham que às vezes é frescura, é loucura, é besteira. Gente, não é. Né? O que a gente vê, come e escuta, e o que a gente fala também. Exato. Porque da mesma forma que entra as ondas, a nossa voz
tem um poder. Tudo que a gente está conversando aqui, se a gente pudesse ter uma câmera que mostrasse, as palavras estão todas aqui, ó. Elas estão emitindo essas ondas. E elas vão reverberando, né? Sim. Não, e aí fala, mas como assim? Gente, ok, esse microfone aqui, ele é através de quê? São ondas de quê? São ondas sonoras que levam ali o som para a caixa e amplia a minha voz. Sim. Então, ela está ampliando. O telefone faz o quê? Como que a gente pega um telefone sem fio e a nossa voz chega lá do outro lado? Ondas sonoras que potencializa a nossa voz. É a nossa voz potencializada. Então, tudo que a gente fala... No entanto que a gente cura através da palavra. Tudo que a gente fala. Ou a gente amaldiçoa, ou a gente abençoa, né? E a terapia é isso, né? É parte disso. É você falar e o que você falou vai reverberar. Sim. E essa reverberação vai promover cura. Porque isso vai sair do seu subconsciente, né, para o seu consciente e vai promover essa reconexão com você ou, né, entender quais são os seus gatilhos, o que te faz chegar, né, nesse lugar que você chegou hoje. Sim. E Lu, hoje, assim, muito interessante que eu acho dentro, né, a gente está falando aqui do que a gente come, do que a gente fala, do que a gente ouve. E como é importante a gente trazer essa conscientização sobre o que a gente come, principalmente dentro, né, no tratamento psicológico, eu costumo, e comigo mesmo hoje eu tenho feito isso, sabe? Prestar muita atenção no que eu como, sabe? Prestar muita atenção no que é que você está dando para o seu filho. Porque a gente mesmo que acostuma mal, né? Porque, por exemplo, muitos estudos hoje dizem que o açúcar, né, ele vicia mais do que a cocaína. Sim. Se você ficar uma semana... Quando eu comecei... Eu não como açúcar branco, assim, nas coisas. Quando você chegou, a gente foi tomar um cafezinho. Né, você vê, normalmente eu compro já o leite com chocolate, porque eu já não preciso pôr chocolate nem açúcar. E compro de amêndoa, porque eu já tirei também. Então, eu tirei o açúcar mesmo. E na semana que eu fiquei sem comer açúcar, gente, mas era uma dor de cabeça. Era sabe assim, uma abstinência para comer açúcar, que eu queria comer chocolate. Você só falta comer o próprio açúcar puro. Mas porque o seu corpo está viciado. Assim como o café, né, que a maioria das pessoas, né, são muito viciadas no café. E você vê que normalmente dão dor de cabeça, né? As pessoas ficam com dor de cabeça. Então, é um veneno. É um veneno. Eu acho que você teve também. A gente teve um café há pouco tempo atrás. E foi uma pessoa, né, que cuida da saúde do corpo, né, a Gabi. Sim. E a Gabi falou sobre a plenitude do corpo. E naquele dia eu fui muito ministrada. E fui muito ministrada no meu psicológico também, para entender assim, não tem como você trata a mente, só que a mente, ela não é algo Ela precisa ser vazio. carregada por um corpo. Ela precisa ser carregada por um corpo. Sim. Então, precisamos tratar o nosso corpo assim como tratamos a nossa mente, assim como devemos tratar o nosso espírito. Sim. Nós somos um ser trino, né? Não, e tanto que no exercício físico, né, quando a gente vai para academia, eu sei que muita gente detesta, não gosta, mas quando você vai, mesmo você detestando, você vai lá e faz o exercício na base do ódio. Mas quando você sai com sentido de satisfação. Então, seu cérebro, enquanto está fazendo exercício, ele trabalha e cria ali aqueles hormônios que o remédio normalmente faz, o efeito que o remédio faz, né? Que é dopamina, endorfina, é tudo que você precisa para a dor, porque alivia a dor. Então, todas essas situações ajudam num todo. Então, se você faz o exercício, faz na base do ódio, faça na base do ódio. Exatamente. Mas você vai ter a recompensa. Porque com o tempo você vai começando a acostumar e gostar. E vai ver a diferença. Né? Então, muita gente hoje tem se curado de doenças que às vezes vai levar a vida inteira tomando remédio, mas porque não quer se cuidar. Né? Diabetes, pressão alta, e aí vai. Então, assim, quem cuida do corpo vai, né? Lógico, você tem que cuidar do todo. Sim. Por isso que eu falo assim, até que a abertura do nosso podcast é essa, é você cuidar da mente, corpo e alma.
Então não adianta você só cuidar da sua mente e seu corpo tá assim, cai nos pedaços. Ah, tá doente, tá com isso, tá com aquilo, você não pode comer nada. Então assim, não ponha na sua cabeça, eu não posso comer. Você pode comer, só que você não tem que comer. Então você não é obrigado a não comer, você pode comer. Às vezes, quando tem café, né, eu saio catando um pouquinho de cada coisa, porque é tanta coisa boa. Ai, você não engorda de ruim. Falei, não. Olha o meu prato, eu peguei um pouquinho de cada para experimentar. Sim, mas acabou. Eu vou comer esse, acabou. Não é todo dia que eu como. Entende? Então, assim, às vezes as pessoas acham assim, ai, todo dia. Não, não é todo dia. E quando eu vou para um lugar que tem comida boa, eu como mesmo. E a Bíblia Tudo que ensina tem. a gente para dominar, né? Sim. Você foi criado para dominar sobre as coisas. Se Não você elas não dominar está você. dominando, não elas dominarem você. Então, entra de novo na parte psicológica. Sim, aí Se você aprende você o não, você aprende o autodomínio, autodomínio, autocontrole. domínio próprio. Então, assim, isso tudo é uma jornada na qual todos nós precisamos. Não tem. Hoje você diria assim, gente, coloca aqui. Ah, eu domino tudo na Ah, minha não, vida, eu sou não. perfeito na minha vida. Não. Mas é tão gratificante quando você vai num lugar que você ou uma situação onde você sabe porque assim, a terapia ela vai te ajudar a você descobrir qual o seu maior ponto fraco. Porque a gente tem muitos, Sim. né? É comida, é bebida, é igual falando, é música, é isso. Mas com o tempo a gente começa a sair dessa roda, né? Tipo ciclo vicioso. E a gente fala porque, assim, antes, a gente que né, já foi para o mundo, eu fui criada na igreja, mas por um bom tempo, eu vivi na parte do mundo igual eu falo com meu filho. Chega um momento que você tem que escolher. E aí eu ouvia música, eu dançava, eu ia pra baladinha. Então aquilo era divertido para mim. Só que assim, chega um momento que aquilo começa a te fazer mal. Fala, nossa, não me sinto bem. Então hoje, né, quando você realmente começa a buscar Deus de uma forma diferente, né? Porque até isso é bíblico, né? A gente estava falando isso ontem, agora eu não me lembro a passagem. Eu tenho que estudar mais a Bíblia, gente. Mas a memória não ajuda, eu tenho que anotar, porque eu não Exato. Não, lembro. anotar. Então, assim, uma das falas foram essa, porque de um grupo né, que estavam passando por Jesus, foram curados, somente um voltou para agradecer. Né? Então, assim, por quê? Porque aquele realmente foi tocado. O resto só achou que foi obrigação. Então, é mais ou menos isso. A maioria vai para a igreja, acha que já está fazendo a sua obrigação e acabou. Então, quando a gente vai realmente com entendimento, como a gente está falando, do que tudo que entra no nosso ouvido, nos nossos olhos, tudo que passa pela gente, tem que ser um filtro. A gente tem que filtrar. Então, eu não consigo hoje ouvir sertanejo. Eu tenho um nojo de ouvir sertanejo. Eu não consigo mais ouvir. Então, às vezes a pessoa, ai, não, isso é chata, já começou a virar aquelas crentes chatas. Não. É porque a gente começa a ter uma percepção completamente diferente. E aprender a fazer as escolhas, né? Sim, é você que escolhe. Isso né? que você falou é super verdade. Eu também venho de uma. Eu fui criada na igreja católica, bem católica também. E cresci, né, na igreja católica, participando de tudo. E você tem uma certa liberdade, né? A igreja católica te dá essa certa liberdade. E não tem ninguém ali, pelo menos na minha época, não tinha ninguém para te ensinar que isso poderia te levar para um outro Você vê que hoje caminho. até os padres já estão diferentes, Tão né? diferentes. Até já estão corrigindo, como Sim. se fosse uma igreja evangélica, mas ainda... Eu acho que corrigindo dentro da palavra Sim, mesmo, né? sim. Com muito amor, com muito respeito. Sim. Talvez antes eles não pudessem, né? Não sei. Eu também não... Assim, não corrigir, mas ensinar, Sim. né? Os ensinamentos eram diferentes, Eram né? diferentes. E eu já tive essa experiência. E eu me lembro que na época que eu me converti, eu falei, vou sim, vou sair para dançar. E aí, Nossa, dá uma coisa ruim na gente. Não é? Nossa. Naquele barulho todo, naquele som todo. E o cheiro. Tudo incomoda. O cheiro da boate me deixava tonta. Impressionante, coisas que você não sentia porque você não estava observando. E como é importante você observar também. Sim. Né? Você observar seu corpo, você observar aquilo que te faz bem. Né? Esse ambiente não me fazia bem. Sim. E depois daquilo, assim, acho que eu nunca mais fui. Eu cheguei a ficar sentada, dormindo, com vontade de dormir. Não, mas é muito ruim. Então, assim, é coisas que só mesmo quem busca vai entender. Porque não adianta a gente falar, eu sei que muita gente ainda vai para a igreja e também, ao mesmo tempo, vai em bar, vai em baladinha. Então, assim, vive aquela vida dupla, né? O vai e não vai.
Então, ela não vai ter esse entendimento enquanto ela realmente não se entregar e entender, né? Que isso tem uma importância muito grande. Como a gente falou, não somente a música do mundo, quanto a música gospel também. Né? O tipo de música, de letra que a gente escuta. E, no geral, é o que você bebe ou come. Que às vezes a pessoa fala, mas eu tenho um vício na cerveja. Mas eu tomo sem álcool. Mas qual a diferença? Só porque não tem um álcool, então evita, né? Se aquilo ali é algo que te faz mal. E às vezes a pessoa é na comida. Eu não consigo controlar, não consigo me controlar. Ela tem um vício na comida. Então, ali é o que a gente fala também. Tem a questão da ansiedade, que aí a pessoa desconta a ansiedade, né? Quem bebe é na bebida, quem come é na comida, não pode ver um bolo que tem que comer até o último. Então, quando a pessoa ela põe na mente, ela consegue ter esse autocontrole de entender que ela não precisa comer aquele prato inteiro que tem de bolo ali. Ela pode pegar um pedaço e ele vai estar bem ali para ela comer a hora que ela quiser. Então, tá no acesso dela, né? E é difícil você conseguir trabalhar isso nas pessoas. Só que a pessoa tem que querer. Porque muitas vezes parece que ela quer que você faça um milagre por ela. Isso acontece muito em sessão, né? Você já deve ter tido essa experiência de chegar um cliente para você. Eu costumo falar paciente só quem tem algum tipo de patologia. De patologia. Que precisa de tratamento, exato. Medicina. Que eu vou ali entender, né? A gente vai investigar mais profundo, eu vou entender que ela tem alguma doença que está ali no quadro do DSM-5, e aí ele é o paciente. Mas, no geral, os meus clientes, né? Então, eu tive um cliente que... Mas eu quero que você me diga, eu quero que você me fale o que eu tenho que fazer. E isso aí provavelmente já teve uma mãe ou pai que não deixava ele ter autonomia e era quem mandava tudo. E ela ainda foi rude assim comigo, que ela falou, porque eu te pago pra isso. Mas eu não sou sua mãe. Aí eu falei, não, você não me paga pra eu te dar conselho. E assim, é bem distinto isso também no Brasil, né? Porque aqui nós somos, né, alguns terapeutas, ou dependendo da especialização que você faz, você é counseling, né? Mas conselho... Não é eu te dizer o que você tem que fazer. Você está orientando. É eu te trazer luz aquilo que tá na sua vida, tá no seu sistema, no problema que você está enfrentando hoje, que você não está vendo, mas você tem as ferramentas. As ferramentas estão dentro de você. Sim. Né? E você precisa praticar. Então, eu costumo falar... É o dia a dia, não é? Eu vou e hoje eu já vou parar, não. É o que a gente fala, não é você parar de fazer do dia para a noite. Você tem você para estar auxiliando, e aí com calma e paciência. Né? É dia após dia. Hoje eu consegui vencer. Amanhã, caí comi ou bebi. Não tem problema. Continua tentando. Mas depende de você, não é você obrigar a pessoa, porque eu tô pagando, e a gente, né, ouve às vezes. Né? Tipo, eu não... E eu costumo deixar bem claro que, assim, eu sempre pergunto, né? Eu tenho uma frase que eu uso no meu primeiro atendimento, eu pergunto pro meu paciente, pro meu cliente, o que ele espera, né? Que do trabalho que a gente está começando a fazer, vai acontecer. Sim. E aí, às vezes, ele fica assim, como assim que eu espero? Eu falo, olha, primeiro você tem que me dizer o que a gente o que você veio buscar aqui, né? O que você está esperando um resultado. E muitas das vezes as pessoas não têm essa resposta. Não tem noção, não sabe nem o que tá fazendo. Às vezes vai por um motivo, achando que é aquele motivo, e nem é. Mas isso, a mesma coisa é na questão do exercício, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, você faz um monte de coisa, Lu, você trabalha com um monte de área. Gente, sim, porque eu trabalho há 22 anos no salão. Então, com esses 22 anos de salão, né, chegou uma hora que eu falei, eu preciso estudar mais, e é o que você falou. Eu fui buscar a terapia como uma alternativa para mim, para me conhecer, para me tratar. Primeiramente, eu falei, eu fiz acompanhamento com a psicóloga, doutora Nice, maravilhosa. A gente, assim, virou até amiga. Aí eu encerrei, mas assim, foi legal. Mas quando eu estudei, que eu fui estudar mesmo, para mim foi assim, perfeito. Então eu falei, a partir de agora eu quero usar isso para trabalhar. Então, como o meu espaço de trabalho me permitia ter essa abertura, eu comecei a atender também, né, nessa área terapêutica. E aí,
com o tempo, como eu sempre gostei de exercício, sempre pratiquei esporte desde criança, e eu treinava com algumas amigas, então elas, você tem que treinar, gente, você tem que ensinar. Fiz o curso de personal trainer aqui, me formei. Então, quando eu me formei, assim que eu me formei, elas já estavam na fila de espera, né? Porque elas queriam que eu treinasse mesmo sem diploma. Eu falei, não, quero pegar bonitinho. E quando a gente começou a treinar, era isso, né? Então, assim, eu pedia para fazer os exercícios, eu falava, gente, eu vou trabalhar com a nutricionista, ok? Porque não é só você vir fazer o exercício. É isso. Você precisa de um acompanhamento com o nutricionista. Só que não é só o nutricionista. Você, às vezes, precisa de uma ajuda de um psicólogo. Por quê? Porque você tem ansiedade, você joga, às vezes, a sua ansiedade na comida, e aí depois você não consegue controlar, e aí você quer fazer exercício, você não consegue fazer, e aí vira todo um bolo, né? Então, eu falei, não é só isso. E daí você se tornou uma terapeuta holística? Aham. Porque você consegue combinar essas três Sim. coisas, né? Porque automaticamente, quando eu vou fazer a ficha, né, com a anamnese da pessoa, se a pessoa busca, né, ou fosse no salão procurar somente a terapia, porque também tem as massagens, né? Então, não são só as terapias emocionais, tem as corporais, que trabalha muita coisa legal também. Sim. Então, tipo, acabava aproveitando. Mas nesse sentido, porque quando elas me procuravam para fazer o exercício, muitas vezes eu já usava a terapia para poder trabalhar o exercício. Então, me ajudou muito nesse sentido. Porque quer o resultado, mas às vezes não quer passar pelo processo. Mas eu não estou vendo resultado. Mas você passou a vida inteira, como diz, bebendo, fumando, comendo, né? Que nem uma caipora doida aí, desvairada. E aí você chega aqui, você faz exercício um mês, você já quer virar a Graciane Barbosa. Não tem como. Né? Eu nem sei, é Graziane Barbosa, Graziane. É Graziane Barbosa, é Graciane, né? É, Graciane. A pessoa já quer já sair, sabe? Assim, então, eu acabei usando muito da terapia nas meninas quando eu tava fazendo. Por quê? Porque eu percebi a dificuldade. Eu aproveitava para trabalhar isso. Falei assim, gente, vocês têm que ter esse controle. Então, eu comecei a passar para elas a nutricionista. Eu falei assim, procura, gente. Se vocês não quiserem passar com a pessoa que eu estou indicando, mas procura alguém. Precisa. Precisa, porque é um processo. Eu tenho uma grande amiga minha no Brasil, que ela é psicóloga. Ela já foi minha psicóloga e a gente virou amiga. Virou amiga. Aí eu falei, acabou, né? Acabou o trabalho dela. Mas aí a gente virou amiga, então tudo certo. Kate, uma graça, ela é um amor, sabe? Assim, uma pessoa incrível, super recomendo. E ela, numa das sessões, né, ela falou pra mim assim, eu vou fazer nutrição também. E eu perguntei, por que você vai fazer nutrição? Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Falam, nossa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, gente, tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu recomendo para quem, né, tem algum... Até, principalmente para as pessoas que se acham, eu tô deprimida. Sim. O distúrbio alimentar é terrível. Tô com... Não consigo controlar meu apetite. Procura uma nutricionista. Não ou só a pessoa para de comer ou a pessoa come demais, né? E eu acredito que essa parte, né, da terapia holística, que ainda é muito marginalizada no nosso país, criticada, né? Mas ela tem tudo a ver. Sim. Porque a gente precisa cuidar da alma, do corpo e do espírito. Sim. Né? Então, quando a gente cuida, quando você consegue entender e tem ferramentas, né, na área nutricional, um psicólogo que entende da área nutricional, gente, é maravilhoso. Porque ele vai estar cuidando de você também, né, dentro dessa área, vai estar te orientando. E, na verdade, a gente tem mais ferramentas, por mais que às vezes você não exerça a nutrição, mas você tem mais ferramentas para entender a forma como aquele cérebro está funcionando a partir do que o seu paciente está comendo, está se alimentando. Até porque muitas vezes a pessoa tem insônia, não consegue dormir. E aí você troca a alimentação dela, ela passa a ter uma vida mais saudável. Mais qualidade de vida. Mais qualidade e começa a ter um funcionamento totalmente diferente. E às vezes ela fala, nossa, mas eu só troquei a questão de comer, o que eu comia. Então, mas isso faz total diferença. Agora, você imagina conciliando tudo. O exercício com a comida e com a terapia. Cara, você não precisa de remédio, pelo menos até uns 80, 90 anos. E eu achei outra coisa interessante que você me falou aqui, que foi sobre o salão, né? Quanto que eu chego... o salão é algo, assim, interessantíssimo, porque normalmente quem não faz terapia... Vai pro salão. Vai pro salão. Eu sei. Olha lá. E acha Meu filho e acha que o cabeleireiro,
que a manicure, É ela é a terapeuta. E chega ali no Olha lá. terapeuta e sabe. O diretor ali, diretor ele tá vai pro cabeleireiro concordando. dele só pra encher o E ouvido fica dele. ali, conversando, falando, despejando, Não, a minha cadeira é um né? divã. Exato. E aí eu acho interessante. Eu tenho a minha manicure aqui, e aí ela, de vez em quando, ela manda alguém, né? Ela fala, procura a Daniele. E eu Uhum. acho interessante. Ela falou assim: eu mando te procurar porque eu não sou psicóloga. E a pessoa está precisando de um psicólogo. E eu falo assim: então eu acho que você precisa estudar psicologia. Porque eles vão. Aí você já cobra Você já bandeira cobra. 2? Exato. Você falou assim, olha, enquanto eu faço a unha, eu já cobro a sessão, que é 1 hora mais ou menos, a gente já faz os dois, vamos fechar. Porque, gente, é isso. E assim, principalmente nosso, né, para quem a gente meio que tá falando aqui, para todo o público, né, sem exclusão de ninguém. Sim. Mas quando você fala assim, evangélico, a gente precisa lembrar que se você não tem um psicólogo e se você está cheio, né, tá com um copo, né, cheio, transbordando, não deixa transbordar. Procura um psicólogo, procura um terapeuta, porque a sua manicure, a sua cabeleireira, Não, ela obrigada. não é, Ela não tem capacidade para não, depois tirar tudo aquilo da mente da dela. mente dela. Porque, na verdade, é isso. Quando a gente estuda, claro que mesmo a gente estudando e sabendo disso, né, e tendo ferramentas que a gente aprende, a gente ainda, às vezes, né, retém, porque tem histórias que são tão assim que você fala, cara, não tem como, você é ser humano. Então, às vezes, a manicure, o cabeleireiro, ele não tem capacidade depois para tirar aquilo da cabeça. E muitas delas, né, eu percebo que elas até se afastam da igreja porque as irmãs estão lá sentadas compartilhando coisas que é para você compartilhar com o seu terapeuta, Né? né? Então, o problema é esse, né? Muitas vezes a pessoa ela não tem aquele preparo, né? E a gente tenta trabalhar muito isso, mas é difícil, porque realmente o julgamento sempre vai ter, Sim. né? E como diz a Bíblia, julgar a gente até pode, assim, a gente pode não condenar. Não podemos condenar, mas assim, que atire a primeira pedra, ninguém se lembra desse detalhe, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes elas te ouvem e você às vezes está dizendo as coisas para a pessoa errada. Exato. Para pessoas que não têm nem amor para ouvir, nem instrução, nem estrutura para te ajudar. Que não tem ferramenta Não mesmo, tem, não né? tem. E às vezes você está falando coisas que num consultório, num divã, você vai estar ali com alguém Vai que ter está uma orientação. preparado para não julgar você. Porque é o que a gente faz, E né, para Lu? te ajudar, né? E para te ajudar. Porque o nosso papel não é julgar. É. Eu não tô aqui para dizer que você está certo ou que você está errado. A gente está, né? O nosso trabalho é fazer o outro compreender um pouco mais de si Sim. e se curar. E escolher, na verdade, né? Porque assim, a escolha da cura é só sua. Tudo. Tudo. Não é culpar Deus. Ah, por que É. eu tô assim? Ué, porque você tem que procurar a saída. Se você entrou por uma porta, você procure ela ou procura uma janela, algum lugar você vai ter que sair. Exato. Então, quem tem que procurar é você. E essa questão que a gente está falando é isso, de você, às vezes, só porque tá na igreja vai confiar, sai falando para as pessoas. Tudo bem, às vezes as pessoas até pedem, vocês têm que confiar, tem que conversar com o povo da igreja, sim. Mas se for, procura alguém que realmente tenha o que te ajudar. Né? Palavras que vão te fazer achar um caminho. E muitas vezes você vai se abrir com pessoas que não vão te dar bons conselhos, mesmo dentro da igreja. É porque, infelizmente, nós, né, nós todos estamos aprendendo a se relacionar, Sim. né? Eu acho que o maior desafio da vida é esse, foi, né? vai continuar sendo. É gente, é ser humano. Então, nossa. A gente não sabe como a vida do outro tá em casa. O quanto pesa O quanto aquilo. pesa. Às vezes eu falo, gente, os pastores, né, de hoje, os nossos pastores, eles recomendam, né? Sim. Olha, procura um terapeuta, procura uma ajuda, porque eles não têm também, gente, ferramenta para. Sim, por mais que eles sejam pastores, né? Eles não são psicólogos. Tudo bem que eles escutam coisas ali o dia inteiro, gente pedindo ajuda, família e etc. Mas eles recebem uma carga também muito grande. Sim. Né? Que aí eles têm que depois procurar ajuda para saber como que tira aquele peso. Né? Que é o que a gente falou, é a questão do peso que você coloca sobre o outro. Então, quando você procura uma pessoa que realmente vai saber te instruir, você vai ter uma orientação muito melhor,
né? E não vai ter aquele receio. Você sabe que você vai ter aquele tempo com aquela pessoa e ali você vai desenvolver, né? O que você precisa fazer, um tratamento. Mas lembrando que sempre, independente de quem seja, onde seja, só depende de você, né? A escolha sempre vai ser sua. E nunca também achar que o psicólogo é obrigado a te dar uma orientação. Ele vai falar o que você tem que fazer. Não, ele não vai falar. Ele vai te apontar o que você quer, né? Qual é a sua escolha? O que você realmente deseja para você. Exato. E a gente não, na verdade, assim, isso é uma das coisas que eu acho que a gente, como procurar um psicólogo, né? E que psicólogo eu Sim, vou buscar, né? Alguém que se aproxime de mim, que se relacione, né, sim, comigo, mas que não seja meu amigo, porque amigo não é psicólogo, sim. né? Alguém que ele me dê atenção, estude o meu caso, né? Que busque, tenha suporte, tenha ferramentas para realmente me ajudar, Uhum. né? Terapia não é algo que você, normalmente, né? Não é algo que você fica por curto prazo, né? Não existe terapia. Tem algumas terapias que a gente chama de terapia breve, Sim, né? Por exemplo, na terapia sistêmica, a terapia breve da terapia sistêmica é uma terapia que dura 9 meses a um ano. sim. Essa é a terapia breve, Sim, né? e você às vezes tem um bom resultado e Sim, realmente, às vezes a pessoa só precisava daquela coisa mínima para a vida dela poder exato. Para ela desamarrar. aprender a usar as armas que está dentro dela, mas que é desconhecido para Sim, ela. E aí ela vai caminhando. E também nem aquele que você fica a vida inteira e cada dia mais abre mais uma caixinha e nada conecta. não tem jeito, Não, é difícil. Então, cuide uma coisa de cada vez, né? Tenha paciência, paciência consigo mesma, né? Eu essa semana, uma pessoa falou, realmente, uma paciente minha falou assim, eu preciso perdoar. Eu falei, sim, sempre. Mas você precisa se perdoar primeiro. Muitas das vezes é mais difícil você se perdoar a si mesma porque você não sabia de alguma coisa Sim, do que para perdoar o outro, né? Amar você mesma primeiro, né? Eu falo, ama a Deus sobre todas as coisas, você mesmo primeiro, para depois você ter algo para dar para o outro. Porque se você estiver vazio, o que você tem para dar para o outro? O que você tem para oferecer para o sim. outro? Nada. Então você só vai se mutilando. Então é dentro dessa. E buscar, né? Buscar o relacionamento, buscar se conhecer, buscar a Deus. Então, isso é importante, né, para as pessoas que são, né, crentes, são evangélicas, procurar psicólogos também, que também atuem na área Sim. como cristão, né? Porque ele vai te dar uma base bíblica, não somente na profissão, mas ele vai te orientar, mas ali realmente que a gente fala, com a ajuda que vem do alto, porque ali Exato. Deus vai estar trabalhando para que você consiga orientar essa pessoa, cuidar dela, né? E isso é muito importante. Não que a gente tá desmerecendo ninguém, Não, por causa sim, de religião, mas a gente está querendo falar justamente por isso. Por quê? Porque se você, às vezes, é de uma religião diferente, né? E de repente a pessoa fala alguma coisa de Deus, aí vai querer debater com a pessoa. Aí vai querer debater com o psicólogo, né? Ou às vezes o psicólogo, de repente, aquele, às vezes meio crente, né? Muito. E aí vai querer debater com a pessoa a religião dela. Então não é um lugar para você debater nada, Não. né? É um lugar de Principalmente acolhimento. principalmente a religião, não interessa de quem seja. Então esse é o problema na questão, às vezes, da pessoa procurar e ela ser de uma religião diferente da outra. Porque aí, às vezes, o próprio paciente, às vezes, já está ali, ele vai começar a debater uma coisa que não tem nada a ver. É Já porque a vai gente desviar o entra foco. num fator cultural, né? Sim. Eu, por exemplo, a minha psicóloga, ela não é cristã. Uhum. E eu já tive uma psicóloga cristã, pastora, Que que não não, funcionou. sim. E aí vai do que você também, né, tipo assim, da Sim, pessoa. mas ela tem conhecimento profundo e discernimento para entender que a minha fé é minha Sim. e que ela não tenta me convencer. Psicólogo não tá aqui para convencer você de nada. Eu não tô aqui para convencer meu paciente que não é cristão a ser cristão. Sim. A gente tá aqui, né, porque eu amo o outro, porque eu quero ajudar o outro a se curar. Sim.
Agora, realmente, assim, quando a gente se aprofunda numa questão cultural, por exemplo, né? É difícil eu vejo muito aqui nos Estados Unidos um casal que é casado com pessoas de outra nacionalidade. Uhum. Tem dificuldade Nossa, de muito. conhecer um ao outro. Então, o psicólogo ele precisa estar mais próximo daquilo, da sua cultura, do seu background, daquilo que você acredita, Sim. né? Porque é mais fácil ele conhecer você, é mais fácil ele entender sobre o que você conhece, a sua cultura, aonde você caminha, né? Então, realmente, assim, eu recomendo as pessoas procurarem psicólogos, né, cristãos, os cristãos, porque não é que a gente é diferenciado, né? É porque a Tem um gente tem um ensinamento além ensinamento do... além da ciência. Sim, E esse ensinamento além da ciência, para quem busca, né, Jesus Cristo, é importante. Dá mais aconchego. Você vai ficar se sentindo melhor, né? Você se sente mais acolhido também. sim. E respeitada, né? Porque, assim, a pessoa, ela vai, às vezes, te falar coisas diferentes, não só, igual você falando, na questão de base da ciência. Né? Assim como quando eu atendo também, às vezes eu converso, pergunto, porque muitas vezes, igual você falou, a pessoa às vezes nem é evangélica, então você tem que ter aquele cuidado com o que você fala, mas a gente justamente por ter esse incentivo, né, na parte bíblica, na parte, né, da igreja, a gente tem um pouquinho mais de coerência, de calma, de amor. Não é só o tratar o paciente, só o tratar o cliente, a pessoa que está ali, mas a gente realmente busca, né, tentar salvar aquela pessoa, né, no amor de Cristo e falar assim, cara, eu quero ajudar. Então eu tenho a parte que eu estudei para isso, né, cientificamente, para trabalhar o físico, a mente dela, mas a gente também pode trabalhar o espiritual. Então ali você tem todas as ferramentas em uma pessoa. É por isso que eu já trabalho os três, né? Eu trabalho o corpo, É isso. a mente e a alma. É. Então é muito importante mesmo. E é bom, gente, né? Procurem, não fiquem, ai, porque vão falar do mesmo jeito. Ah, se você faz, se você não faz, vão falar. E não fiquem com vergonha também, porque a gente fala em relação à igreja, muitas vezes tem igrejas que ainda tem muito isso, né? De às vezes a pessoa tá com algum problema, ah, isso é demônio. Ah, isso é falta de Deus. Então, assim, joga tudo na culpa do demônio, né? Porque, às vezes, coitado, o demônio tá lá quietinho lá no inferno dele, fazendo nada, fazendo um crochê, sei lá, alguma coisa lá, e a pessoa tá lá culpando, mas não é. Então, às vezes, a pessoa realmente precisa de ajuda, né? E muitas vezes, coisas que acontecem na nossa vida são por escolhas nossas, né? A gente tem opção. Claro que as tentações, coisas ruins, coisas boas, vêm na nossa frente, justamente porque a gente tem o livre-arbítrio para escolher. Exato. Então, porque às vezes as pessoas falam, ah, por que que Deus se escreve nossa história, ele não obriga a gente a fazer as coisas, porque senão a gente não teria o livre-arbítrio de Exato. poder amar ele e seguir ele, né, por conta própria, por nossa decisão. Então, é uma escolha sua, né, amar e seguir a Deus. Então, não é só porque você é crente que você não vai procurar um médico. Ah, não, gente. Se você vê que você realmente precisa, procura. Procura ajuda, procura alguém para te orientar. Ah, se você não quer fazer, né, não quer um psicólogo, quer um terapeuta, quer um psicoterapeuta, Exato. faça o teste. Né? Eu fiz isso, eu fiz um ano de terapia com a psicóloga, depois eu fui fazer o curso, né? E aí minha amiga também, ela é psicoterapeuta. E aí, através dela, eu fiz um primeiro curso com ela, depois comecei a me aprofundar. Foi quando eu fiz esse curso, eu fiz, na verdade, uma terapia com ela, e aí foi quando surgiu meu livro. Então, assim, nenhuma terapia que eu fiz com ela já abriu minha mente e eu fiz meu livro. Então, assim, às vezes você, igual você falou, tem tratamentos que vai levar 1 ano, 2 anos. Tem vezes que a pessoa tem que fazer um tratamento mais longo. Mas tem situações que você vai precisar de 1 mês, 2, 3. Sim, 12 Você não sabe. sessões. 12 sessões. Sim. Então, assim, procure o que é mais confortável, procure o que você vai gostar, que você vai se sentir. A pessoa, se você não gostou, ah, não gostei, procura outra pessoa. Não significa que, não deu certo com um, não vai dar certo com outro. Então, procure alguém. Mas cuidar do corpo, gente, cuidar da mente, né? E da alma é muito importante, né? Se um tiver desequilibrado, o resto vai estar bagunçado também.
Então, se um pneu do carro tá murcho, os outros 3 estão ok, o seu carro vai bambear. E Os olhar para a 4 vida, precisa né? estar igual. Olhar para a vida. Sim. Olhar para a vida como um presente, né? É a única coisa que a gente tem. Todo dia É de a única manhã, coisa que a né? gente carrega, né? Então, assim, todo dia de manhã, muitas das vezes você precisa... Muitas das vezes a gente não dá atenção à vida. Algo que chegou É o que tá, o através momento dos agora. nossos pais, né? Sem a gente ter feito nada para receber isso, porque a gente não tem nada mais precioso do que a vida. Então, se você não cuidar da sua vida, esperar que outro vai cuidar para você, adulto, né? Você é responsável por cuidar da sua própria Se vida. você não cuida de você, não fica esperando que os outros vão cuidar. Porque esse é o problema das pessoas em si, né? Achar que o outro é obrigado a te dar felicidade, o outro é obrigado a cuidar de você. Não, primeiro você se cuida. E aí, quando você aprende a se amar, se cuidar, você não fica esperando nada de ninguém. Não é ninguém que vai pegar na sua mão e te levar para uma academia. Exato. Não é eu, como personal, que eu vou te obrigar a fazer. Não. Ah, você quer fazer? Então vamos lá fazer, eu vou te ajudar. Ah, precisa de ajuda? A psicóloga vai lá. Ela não vai na sua casa pegar a sua mão, vamos para o consultório porque você está ficando doido, você precisa fazer um tratamento. Não. Então, assim, não espere chegar num estado, né? Igual você falou, espere o copo transbordar para procurar ajuda. Procure antes que aconteça, né? Antes de você surtar. Nos primeiros sinais, né? E o nosso corpo dá sinais. Então, Sim. nos primeiros sinais, a gente deve estar atento, né? Estar atento ao seu corpo, estar atento aos sinais da sua vida. Sim. Eu digo que cada sintoma, uma dor no peito, uma dor na coluna, No né? Às pé, vezes, toda vez que eu tenho uma que tomar uma decisão, alergia. meu pé dói. Uma alergia. Alergia muitos casos, a alergia é algo que está na mente e o corpo está jogando para fora, porque ele já deu vários sinais para você de que tem alguma coisa errada, né? Sim. E você tá ali teimoso, Insistindo. insistindo. E aí, né, vem algumas coisas para mostrar. Então, assim, fique atento a todos os sinais. Mas, lembre-se, a maioria das doenças, e a epigenética está aqui para dizer isso, e a gente tem outros campos, né, da ciência, Sim. na medicina, que estão para dizer que muitas doenças, câncer, enfim. É o que a gente falou, a questão do corpo fala, gente. Porque outro dia eu até ouvi o pessoal na igreja falando, não, o corpo não fala. Gente, o corpo fala, assim. Não é questão de, meu corpo pede para fazer e eu vou obedecer. Não, a questão é que o seu corpo avisa, né? Ele te dá sinais. Ele te mostra que você tem alguma coisa ali para resolver se você está com algum problema. Então, o corpo fala com você. Né? A gente fala que a gente tem dentro da gente o Espírito Santo que fala, né, com a nossa mente e nos ajuda a sentir, né, e entender algumas coisas, mas o nosso corpo ele reflete tudo aquilo que a gente sente. Então, ele põe para fora, ele dá sinais e muitas vezes as pessoas não estão atentas a isso. Eu acho que é simplesmente um nada. E é o que você falou, cada dor, às vezes é igual a moça, um problema de saúde era refletido numa situação que ela passou enquanto era criança. Então, assim, o corpo fala assim, e não importa o que seja, esteja atento, né? Então, assim, se cuide. Cada dia, todos os dias da gente é importante. Então, acordou, tá respirando, tá vivo. É que eu falo, não tem como acordar e não tá vivo, né? Se você não acordar vivo, então já foi, aí acabou. Mas acordou, meu filho, ó, respirou, cuide do seu corpo. E diariamente, né? Diariamente tem alguma coisa para eu sempre dou essa dica e assim, eu posso falar para você que 90% dos meus pacientes não têm um autocuidado. Ah, não, na maioria. Tem alguns que vão para academia, eu vou para academia. Eu cuido da minha alimentação. Mas o que você faz efetivamente assim, para você no natural? Ninguém tem alguma coisa que faça. Sim. E a academia virou algo, né? Assim, eu faço isso para mim. Tenho esse tempo para mim. Eu gosto Tirar como um momento de prazer, não fazer por obrigação, né? Eu gosto muito de falar que o devocional, ele é uma ferramenta maravilhosa para mente e para ter uma reconexão com o espírito, com você, né? Um journal, né? Um diário. Eu amo essa ferramenta. Eu acho que ela é incrível. Ela ajuda você a compreender quem é você. A experiência de ler algo que você escreveu 1 ano, 2 anos depois, ela é transformadora.
Porque às vezes você fala, nossa, eu tava sofrendo por isso, Exato. eu tava ansiosa por isso e nem precisava de tudo isso, porque a nossa ansiedade é excesso de futuro, né? Exato. E às vezes você escreveu algo 2 anos atrás, você vai. Que não tem nem relevância hoje E pra você vocês falar, olha. nossa, E aí você tá afogado hoje, de repente, em alguma coisa que você acha que você também não vai dar conta. E aí quando você olha aquilo que você escreveu há 2 anos atrás, você fala, eu dei conta. não, Eu mas posso, eu sou capaz, sabe? Eu vou só aprender mais um pouco e eu vou conseguir. Então, assim, às vezes as pessoas buscam motivação do outro, né? Alguém para motivar. sim. Isso você se motiva Sim, e e assim, ajuda, né? é legal até aquelas coisinhas que o pessoal faz no Instagram. Ah, o que que você já fez? Você já viajou? Você tem uma tatuagem? Você não sei o quê? Você fez um livro? E eu vou pondo lá, que sim, que sim. Falei, o que que eu não fiz agora? Agora tem alguma coisa que eu preciso fazer. E às vezes o pessoal fala, o que que você não faz? Eu falei assim, gente, não sei, mas o que eu não faço, eu vou fazer, sabe? Tipo, e no dia que eu falar, hoje eu tô partindo dessa pra melhor, eu falo, eu fiz, eu corri, eu estudei, sabe? Então, assim, realizei meu sonho, eu fiz o que eu precisava fazer, que Fez era a você vida valer a trabalhar, mas você pena. faz valer a pena. É, E às vezes você não faz com medo do que os outros vão falar. Tanto que esse podcast para mim está sendo muito importante, porque eu sou muito falante, mas eu sempre tive muita vergonha. Mas assim, a gente precisa, porque ainda assim, com tanta mídia, né, o que tem de coisa ruim na mídia, né, e o importante a gente, para mim, hoje é passar essas informações para as pessoas, levar uma palavra, sabe, mostrar, principalmente para as pessoas que às vezes conhecem a gente, né, pessoas que são próximas a gente, que não têm acesso, às vezes, é igual eu tô falando, não tem condição de pagar um psicólogo, né, porque eu sei pela questão, quando a gente está no Brasil, a gente realmente não tem. É um dinheiro que é importante? É importante. Muito, mas às vezes a condição da pessoa financeira não permite. Então, às vezes, se é uma pessoa que está gastando com besteira, tenta economizar para fazer algo que realmente vale a pena, né? Então, a gente sabe a dificuldade, mas isso não impede que você assista um podcast, né? Que é o que a gente estava conversando. A Dani vai voltar mais vezes. Nós vamos falar muito ainda sobre isso. Eu vou deixar caixinhas lá no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, para a gente estar respondendo essas mensagens e a gente estar falando mais sobre isso, né? Para as pessoas terem um pouco mais de acesso, porque realmente o tratamento é individual, né? Mas assim, você ter o acesso hoje, busca, né? Eu sei que é difícil, mas busca, que a internet está aí oferecendo muita coisa, realmente muita coisa ruim, mas a minha intenção é passar para essas pessoas um pouquinho de coisa boa, né? Um pouquinho do que a gente aprende e mostrar também que não importa o que falem de você. Você é louca? Sou louca. Não tem problema. Você vai passar no psicólogo, você é louca? Sou. Eu tô indo procurar justamente para não ficar. Você tem vergonha de fazer, de falar, de gravar? Eu tenho vergonha de fazer stories, mas eu falei, eu tenho que superar essa vergonha. Né? Se as pessoas abrem um canal para falar de besteira, por que que a gente não pode abrir para falar de coisa boa? Lu, é Então, verdade. E tá cheio, né? Tá cheio. nossa, o A que mais gente. tem? Hoje Então, por tem que que a gente não as pode TVs, falar? né? Estão abertas para Sim, falarem coisas que são sim, o tempo inteiro. Então a gente vai estar disfuncionais, aqui né? para isso, a gente vai estar aqui para passar informação, passar orientação, o máximo que a gente puder de coisa boa para vocês e mostrar para vocês que nada é impossível, gente. Que não tem essa de, porque eu escuto muito isso, não, porque você faz tudo, porque Deus deu todos os dons para você. Eu falei, não, Deus não deu todos os dons para mim. Eu busquei, eu aprendi, eu estudei, eu paguei para isso, sabe? Eu comprei. Então é vontade, é força de vontade, querer fazer. E não tem idade, né? Não tem Não tem idade, idade. não tem idade. Eu vejo um monte de senhorinha agora fazendo academia, estão tudo com o corpo sarado. Gente, não tem. Não tem idade. Só faz, sabe? Então, assim, já foi a época das pessoas estar preocupadas, que vão falar, deixar de falar. Então, assim, vamos fazer. Procure. Eu fui convidada para ser coautora de 2 livros, né? Agora há pouco tempo. E eu justamente aceitei por conta desse propósito. Porque pessoas como nós, né? Que não somos famosas, mas que somos pessoas comuns, mulheres comuns, precisamos ter a nossa voz, né? E ajudar novas mulheres, outras pessoas, outras famílias a também falarem, a também ganharem voz, né? Ontem eu estava assistindo um programa da Oprah que é sobre saúde mental, incrível, dela com o Príncipe Harris. E é isso, eles dois fizeram um podcast
e com alguns famosos, daqueles que você nem imagina quantos traumas eles têm. Uhum. E eles contaram os próprios traumas e fizeram isso aqui. Sim. E eu achei incrível, porque as pessoas que eles estão alcançando, a quebra de tabu que eles estão fazendo é imensa, é incrível. Né? E a gente precisa dar voz, e é esse incentivo, Sim. né? Obrigada pelo seu sim, né? Pela sua Você coragem também. de estar aqui, de fazer isso. Sim. E é isso. Não é fácil, é difícil sim pra gente, nada é fácil, mas a gente tem que insistir, né? Às vezes a gente tem que lutar e correr atrás, porque senão não vai rolar, né? E é isso, vamos levar um pouco de esperança para as pessoas e que as pessoas tenham essa coragem também de fazer algo, de procurar ajuda, né? Às vezes não faz porque tá travado, então, meu filho, destrava. Ih, já foi, destrava. Eu vou pedir para você ler uma mensagem da minha caixinha, gente. Para quem já viu, né? Eu já fiz o lançamento do meu livro tem 2 anos. Eu fiz o lançamento dele e junto com o meu livro, né? Eu fiz ele em inglês e em português. Eu mostrei aqui, né? Para vocês. Ele está em inglês e em português. Então eu faço junto com essa caixinha. Porque aqui a gente tira uma. Como aquelas mensagens da Bíblia, né? Então tem mensagens motivacionais. E aí você que é crente também pode ter, né? Planos futuros eu vou elaborar mais coisa, mas para quem comprar o livro, eu deixo, né, meu contato no livro, no meu e-mail, para que a pessoa possa mandar e pedir as mensagens da caixinha. Então eu envio por e-mail, a pessoa imprime, corta e põe numa caixinha, ela vai ter as mensagens. Excelente. E quem está perto eu posso fazer pessoalmente. Então tem as mensagens aqui, tira uma, Dani. Deixa eu tirar. Opa. E não é para você ler o livro inteiro num dia só. Então você pode ler uma página por dia. Você vai trabalhar pensamentos, né? Então esse livro é de autoajuda que veio do alto, tá, gente? Excelente essa mensagem, principalmente por essa semana, né, do Thanksgiving. Ó, você atrai tudo aquilo que agradece. Agradeça mais. Sim. Amém. Eu Então, são acredito. palavras que, assim, são motivacionais, realmente, mas, assim, eu tiro também inspirada, né? Na Bíblia a gente trabalha sobre isso. E quando eu tirar essa, né, mensagenzinha aqui, essa mensagem tem o título, né, em cima na folha, e aí você vai ler, né, mais embaixo sobre o que você refletir. Então, o livro basicamente é isso. Você vai tirar uma frase e vai ler e refletir sobre aquilo. Então, você vai ler uma página, se for o caso. Não precisa ler o livro inteiro. Mas, assim, é uma forma de você começar, né? De repente, a pessoa realmente começar a se conhecer. Igual você falou, fazer um devocional todo dia de manhã, né? Pegar ali sua Bíblia, ler um versículo, pensar, refletir sobre ele. Né? Então, assim, trabalhar com o livrinho. Então, é bem legal. Cada um vai criando a sua técnica. Né? E para as crianças, eu criei outro livro. Alemão, põe na imagem aqui. É o meu diretor, gente. Então, eu fiz os livrinhos para criança. Então, assim, é isso que eu te falo. Você fazer e não se importar com o que vão falar. Né? Eu criei esses livrinhos, são de pintura, para as crianças pintarem. Então, tem mais de 100 desenhos para colorir. Né? Então, esse é temático de Natal, com temas natalinos. E esse, né, a foto do meu livro. Esse daqui, deixa esse aqui, Alemão. Esse aqui é uma historinha. São 2 histórias dentro do livro. E o nome da menina é Helena. Eu fiz em homenagem à filhinha da minha prima, que faleceu. A minha prima, né, faleceu. E eu fiz em homenagem à filha dela, que é a sonhadora. Aí os próximos eu vou fazer com cavalo, porque ela ama cavalo. Então, eu fiz, assim, meio que em homenagem a ela. E tem 2 historinhas para as crianças lerem. Tanto que ele tem no online, a pessoa pode comprar para ler no tablet, no telefone. Ou pode comprar o livro físico, né? Para a criança estar lendo. A mãe poder ler, né? Para a criança. Ter aquele momento para colorir. Então, assim... Incentiva a né? criatividade da criança, tira um pouco ela desse mundo virtual, desse telefone, né? Assim, é um momento de contato que você pode ter com seu filho. Vai lá pintar com ele, ensina a pintar. Sabe? Relacionamento. São coisas simples, mas que às vezes faz uma diferença, né? Como no começo a gente falou sobre o menino, que, né, às vezes você está dentro de casa, mas é uma família que vive cada um no seu mundo. Exato. É um mundo dentro de outro mundo. Então, gente, aqui é um pouquinho do meu trabalho, além do que eu já faço.
E se realizem, simplesmente busquem. Façam, né? Façam. Eu não sabia, às vezes a pessoa fala, não sabia, gente. Eu nem sei como é que eu faço essas coisas, porque eu entro no Google, entro na internet, começo a ver como é que faz, aí depois que eu termino de fazer eu posto, aí eu vou voltar para fazer de novo, falar, como é que eu fiz? Aí eu tenho que voltar a relembrar tudo de novo, mas só faça, É isso. sabe? Então, assim, tem vontade, foi a que a gente falou a questão do seu livro, lembra? A Dani, eu tenho muita vontade. Eu falei, só faça, sabe? Você tem vontade de escrever, não importa aqui vão gostar, aqui não vão, só faça. Alguns vão gostar, outros não. E é muito interessante isso, porque você deve receber inúmeros, né? Já lançou já tem 2 anos, eu tenho meses, né? Esse primeiro livro da coautoria, a gente virou best-seller lá no Brasil, da editora, então foi muito legal. Mas o mais legal, né, desse propósito da gente fazer, sem pensar em fama, sem pensar... É fazer por você. É fazer por você. Sim. E é fazer assim, eu tô fazendo algo para perpetuar, para mim, para gerações, para quem lê, eu estou inspirando pessoas através da minha vida comum, né? E é receber os comentários, é receber os reviews do que você fez. Às vezes tem pessoas do interior do Brasil que entram no meu Instagram porque viram através do livro que muitas pastoras estão trabalhando o livro, né, no Brasil e fora. A gente está no mundo todo. E essas pessoas mandam mensagem, falam... Eu recebi uma mensagem esses dias, ela falou assim, nossa, se você conseguiu ter uma família, eu também posso conseguir. Eu falei, claro que você parece pode. Tão difícil, né? Parece tão difícil. E ela falou, a sua história me parece tão difícil. E você chegou até aí, então eu também posso. Sim. Porque elas se conectam com pessoas comuns. Não, e é muito legal essa interação. Então, eu gosto muito quando as pessoas respondem, quando a gente põe caixinha. Gente, a gente põe caixinha no Instagram para vocês responderem. Não é só para vocês ficar vendo e passando. Sabe? Aí, às vezes... Não, eu até tirei um print do outro dia, que eu postei, eu não lembro o que foi, e só teve, assim, acho que 200 e poucas visualizações e uma interação. Essa uma pessoa, eu dou super valor, sabe? Eu mando mensagem, agradeço, eu respondo, eu ponho aqui... Por quê? Porque, assim, de 300 pessoas que estão realmente ali ao seu lado, às vezes uma vai te apoiar. Então, essa uma é importante. Nunca, sabe, tipo, ninguém teve uma. Então, essa uma te apoiou. E se você impactou você pode impactar mais. E é o tempo. É o tempo. Então, assim, eu acho legal a interação. E eu peço assim, gente, curte, compartilha, assiste, né? Não gostei. Tá bom, põe um likezinho aí para ajudar. Então, assim, hoje a gente realmente, não é famoso, né? Mas a gente está falando de coisas para pessoas que vêm de perto da gente, pessoas que realmente às vezes não têm acesso, pessoa que não tem essa grandeza, os holofortes, né? E às vezes se sente conectada a você, porque ela sabe que você ali é como ela, né? Que você veio de um lugar, às vezes, igual ela, e ela tem essa oportunidade de poder falar com você. E é possível, né, Lu? Sim. Eu recebo muitas mensagens, assim, de pessoas do meu passado, né? Da cidade onde eu morei, do lugar onde eu vivi. E as pessoas falam, nossa, que coisa linda, como você chegou, como você fez. Nossa, você é uma inspiração. Você é uma inspiração. Quando eu penso em desistir, falou, alguém fala isso pra mim, eu falei, gente, como assim? E quem isso sou eu? que exato, porque e a gente fala assim, é o que você falou, eu não sei como eu faço. Sim. Eu só faço. Porque eu gosto, porque era meu sonho, a minha vontade, né? E você só faz. E isso se a gente muda a vida de um. E mudar a vida é dar esperança. Trazer esperança àquilo que já não tinha mais esperança para aquela pessoa. Então, esse, para mim, é uma maior motivação desse trabalho que eu faço. Sim. Pessoas que não assim, pensam que é muito distante da realidade delas. E, através da nossa vida comum e simples, elas descobrem que não é. Que é possível. E é muito legal essa interação. E é o que a gente fala, gente, respondam, entrem em contato, mandem mensagem. A gente vai estar postando as caixinhas de pergunta para o pessoal estar fazendo, né? A gente vai conversar ainda sobre projetos futuros. E aí vocês vão ficar sabendo. Então, assim, compartilhem, né? Façam parte. Se tiverem dúvidas, falem, mande para a gente estar falando aqui. De repente, a gente pode até fazer um dia ao vivo para o pessoal estar entrando e mandando as perguntas.
Mas é isso, gente. Assim, se tem alguém, um amigo seu, começando algo, né, ou fazendo algo, apoia, né? Curte. Se a pessoa colocou lá um negócio, começou a fazer, apoie ela, né? Porque às vezes a gente recebe apoio de pessoas que a gente nem imagina. E daqueles que mais a gente espera, onde vem a decepção. E esse é o problema, que às vezes as pessoas já vai direto, fica com aquela expectativa, né, nas pessoas conhecidas. Então, assim, você que tá aí, né, às vezes você fala assim, nossa, mas ninguém me apoia em nada. E você apoia alguém, né? Você faz algo por alguém, que é o que eu tô falando. Muitas vezes eu tenho 200, 300 visualizações, poucas curtidas, sabe? E aí você fala assim, cara, eu tenho 800 pessoas no meu telefone. Se essas 800 pessoas entrassem lá, se inscrevessem, curtissem, sabe? Seriam 800, seriam 1.000. Então, tem quase 2.000 pessoas no Instagram. E é só um like, né? É só um like, sabe? Então, assim, não custa, mas às vezes para a pessoa não ver você, às vezes, prosperar, ela não faz aquilo. Porque ela fala, é louca, é isso, é aquilo, ai, que palhaço, que... sabe? Então, assim, é isso que a gente está falando. É você não se importar com realmente com o que o outro vai dizer, né? É você viver, fazer suas coisas e por você. É você fazer por você. E é o que a gente está falando. Se você tem algum problema, né? Se você tem alguma dificuldade, procure ajuda para destravar, mas sempre pensando em você. Nunca pense ou por causa do que o outro está falando. Faça sempre por você. Então, gente, hoje a gente falou com a Dani, né? A gente falou sobre emocional, sobre o físico, e a gente vai ter muita coisa para falar ainda, né? E eu quero que a Dani volte mais vezes e aí nós vamos Obrigada pelo convite. conversar ainda para trazer mais coisas. Imagina, eu que agradeço. E sempre nossas conversas é muito boa, né? A gente se conecta muito. Então eu acho que é isso que acontece, né? Eu falo que nada é por acaso. O propósito de Deus, ele une pessoas, né? E pessoas que às vezes têm pensamentos parecidos, situações que levam elas a se entenderem. Então a gente tem um propósito e a gente vai se encontrando com pessoas no caminho. Que vai fazendo a gente subir uma vez, né? Cada a gente uma vive sobe em um degrau. ressonância, né? Então não é por acaso, né? Que a gente se Exato. encontra. A Não é gente, por acaso. e, gente, é o que a gente tá falando. A gente fala em questão de se ajudar, né, Dani? A Dani até me ajuda em outras situações de trabalho. E é isso, quando a gente se ajuda, né? Que é a questão que eu tô falando. Se a pessoa fez um negócio, tá com a rede, não importa o que seja, apoie, curte, vai lá. Se ela abrir um negócio, compra, sabe? Experimenta. E tenta ajudar, tenta apoiar, porque eu acho que quando a gente trabalha em união, a gente ajuda o outro a crescer, a gente cresce também. Né? A gente cresce junto com o outro. A gente trabalha muita coisa nesse sentido. Então, a gente está terminando por aqui. E eu quero que você, se você quiser deixar algum recado para o pessoal, até a próxima, que você vai voltar. Eu vou. Mas aí, se você quiser deixar um recadinho hoje para o pessoal aí, pode ir à vontade. O recado que eu quero deixar é, primeiro, né, agradecer novamente a Lu por essa oportunidade, por essa coragem, né, dessa mulher de ter essa coragem toda para se expor, para falar, para fazer, para vir aqui, né, trabalhar em ter capacidade, né, para trabalhar em diversas áreas, porque muitas das vezes as pessoas acham que é fácil, mas só ela sabe como é fazer tudo isso, ter essa vontade e colocar isso para fora, né? Escrever um livro, criar um projeto, criar um programa, tá aqui levando, né, pedrada, levando, buscando, sim, você está buscando like, óbvio. Sim. Hoje a internet, o movimento, você necessita, gente, vocês precisam curtir aqui o canal. Né, gente? Entrar, eu canso de acessar, falar. curtir. Porque é só assim que pessoas como nós, comuns, vamos ter voz, sabe? E se você é uma pessoa como a gente, inconformada, né? Inconformada, dá um like aqui nesse canal, sabe? E manda mensagem pra gente. Curte, né? Manda perguntas, porque a gente está aqui para falar de assuntos que pode ser o assunto que vai mudar a sua vida, né? Pode ser uma frase, pode ser uma pergunta. Simples, Algo né? Que às vezes para a simples, pessoa é simples, que é para a mas... pessoa e às vezes para a pessoa não tem solução. Sim. Mas juntos, né, a gente consegue a solução. A gente consegue, né, chegar num bom resultado. Sim. Porque a busca é essa, né? Não é a perfeição.
Sim. a busca por um bom resultado, por uma forma mais tranquila, em paz, né? E eu falo que é para fazer a vontade, né, de Deus. E a vontade dele é que a gente viva uma vida boa, perfeita e agradável. E como ele disse, não é bom que andeis só. Exato. Então é isso. Essa Então a gente tem que... meu agradecimento. Imagina, eu que agradeço, Dani, foi muito legal. Como sempre, é muito bom, né, conversar com você. Obrigada. Te agradeço muito por você ter vindo hoje, conversado aqui um pouquinho. E espero que a gente possa trabalhar muito ainda, né, sobre isso e realmente impactar, levar isso para a vida de outras pessoas também, né, gente? Então, é isso. Curte, compartilha, dê um like, manda pro povo aí, manda pros amigos. É isso. Né? E é isso. A gente aqui tá para isso, para vocês, né, poder estar um pouquinho convivendo aqui com a nossa vida, né, de imigrante. Ainda tem, né? A gente ainda vai ter muita história de imigrante ainda para contar. Exato. Mas então é isso, gente. Obrigado mais uma vez para você aí que assistiu, né? Meus amigos, minha família que compartilha com todo mundo, manda like, manda mensagem, eu já curti, eu compartilhei. É isso aí, gente. Eu agradeço muito. Continua. Continue. Gente, muito obrigada a todos vocês. E hoje a gente fica por aqui. Beijo, até a próxima.